Graça e paz, eu quero compartilhar hoje com você o texto de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que dizem assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto descreve o que é a vida. Esse texto descreve como as pessoas podem viver a sua vida nesse mundo. E o texto fala a respeito de duas portas. Primeiro, começa dizendo: entrai pela porta estreita. Aqui há um convite, né? Há uma recomendação. Entrai pela porta estreita. E aí tem um parêntese, tem aqui uma pausa para dizer que existe uma outra porta, que é a porta larga. Diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A recomendação é: entre pela porta estreita. Existe uma porta larga, um caminho largo. E essa porta larga, esse caminho largo, representa uma vida sem limites. Representa uma vida dada à vontade própria. Uma vida entregue a si mesmo. Uma vida entregue aos próprios pensamentos. Uma vida entregue aos próprios desejos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, falando a respeito da vida daqueles que vivem sem Cristo, diz assim que estes vivem segundo a vaidade do seu próprio pensamento. Vivem a vida segundo aquilo que o seu coração deseja. E é exatamente isso que essa ideia de uma porta larga, um caminho espaçoso, representa. Representa uma vida longe de Deus, sem se importar com aquilo que Deus estabelece como forma de vida que agrada a Ele. Mas aí então o texto agora volta a falar da porta estreita e diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Enquanto a porta larga, o caminho largo, o fim deste caminho é a perdição, é a condenação. A porta estreita, ela dá em um caminho apertado, mas é um caminho que conduz para a vida. Esse caminho apertado, essa porta estreita, representa uma vida que observa os limites, que observa as normas estabelecidas por Deus. Aquele que anda pelo caminho estreito, ele não se dá aos valores mundanos, aos desejos desenfreados da carne, aqueles desejos que são deturpados, mas ele se entrega a viver uma vida segundo os padrões estabelecidos por Deus. E o caminho estreito, então, conduz para a vida. Interessante porque o texto diz que no caminho largo são muitos que andam por esse caminho, mas no caminho estreito são poucos que andam e acertam por entrar nessa porta estreita. Meu desejo é que você entenda a importância de viver uma vida com Deus, representada por esse caminho estreito. E assim certamente você alcançará a vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.